Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, com alegria e muita satisfação que mais uma vez abrimos uma nova lição, um novo trimestre que o Senhor está nos permitindo compartilharmos juntos mais uma vez. E realmente isso nos alegra o coração. Nesse trimestre agora analisaremos a Epístola de Paulo aos Gálatas. Uma matéria muito interessante, muito edificante. Foi nos dias de Paulo e será, com certeza, para cada um de nós. Eu gostaria, antes de iniciarmos as considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por nos permitir abrir a Tua palavra mais uma vez, em mais um trimestre, e mergulharmos nas gemas do tesouro sagrado, da Tua palavra, do Teu conhecimento. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Capacita-nos à devida compreensão e prática da mesma, e que possamos, pela Tua graça, sermos usados como instrumentos vivos nas Suas mãos para levar ao mundo ao nosso redor tudo o que aprendemos contigo, através da Tua palavra. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lembrando que Martinho Lutero e o livro de Gálatas já tem uma história antiga, hein? A Reforma Protestante está prestes a comemorar 500 anos de existência. E foi exatamente das páginas do livro de Gálatas que Lutero encontrou as gemas necessárias, precisas, preciosas, o bastante para lançar os seus ensinos que Paulo já quis ensinar na época e ele conseguiu transmitir em seus dias sobre justificação pela fé. E muitas outras doutrinas bíblicas vinculadas a esse tema e contexto que tiraram a igreja primitiva dos dias de Lutero, tiraram do meio das trevas, da ignorância. Infelizmente, a liderança religiosa dos dias de Lutero vinha escondendo a palavra dos membros da igreja. Os membros não tinham acesso à palavra. E Lutero não só teve acesso, como interpretou, traduziu e publicou em diversas línguas a palavra de Deus. E foi uma explosão o movimento da Reforma Protestante, ainda que lhe tenha custado a vida. Foi um mártir. Séculos depois, E.J. Van Goner e A.T. Jones trouxe orientações esclarecedoras ao redescobrirem essa verdade da justificação pela fé, assim como Martinho Lutero também tinha feito em seus dias e Paulo em seus dias. E nós hoje temos essa orientação graças a esses dois instrumentos que Deus usou, que trouxe essa matéria à tona, agora que temos em nossas mãos e em nossos dias. O livro de Gálatas, na realidade, diferentemente do público da Epístola aos Romanos, era um público de cristãos judaizantes. Aquele público que queria voltar para as leis cerimoniais, que queriam promover, continuar promovendo a circuncisão e todo o ritual mosaico. Romanos, por exemplo, já era um público que desprezava as obras, fundamentos até da lei moral, os 10 mandamentos, e queriam levar essas obras e guarda de mandamentos de embrulho numa fé, parecendo café. Uma fezinha sem fundamento. Tiago enfrentou esse tipo de público também e ainda chegou a dizer: mostra-me a tua fé sem tuas obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras.
porque a fé sem obras é morta, disse Tiago. E Paulo também, ao escrever aos Romanos, chegou a perguntar para eles: anularemos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Quer dizer que a fé, ela precisa ser viva. Paulo conseguiu transmitir isso aos romanos. Só que lá em Gálatas, era o inverso. Eles estavam abrindo mão justamente do contexto da fé e da graça. Que em ambos os casos, a graça ficaria perdida. Porque uma fé sem obras nos tira debaixo da graça. Como, da mesma forma, obras sem fé, sem a crença verdadeira no fundamento da palavra, que envolve o sacrifício de Cristo, a justificação pela fé, nos tira debaixo da graça. Para estarmos debaixo da graça, precisamos respeitar a lei de Deus, os 10 mandamentos, porque se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quem ama Ele, segue o que Ele mandou. E precisamos, fundamentalmente, entender de uma vez por todas que nada que façamos nos dará mérito de salvação. A salvação foi paga no Calvário, cobrindo a minha conta e a sua conta. E é isso que o livro de Gálatas, de maneira enfática, vai trabalhar durante esse trimestre. Essa carta de Gálatas talvez seja a carta mais antiga de Paulo, escrita numa média entre 49 a 50 da era cristã. E ela trabalha com certeza de uma maneira bem distinta das demais epístolas, das demais cartas de Paulo, no seu nível teológico. Por enfrentar esses judaizantes lá dentro, que eram estudiosos da lei, ele foi usado como instrumento vivo na mão de Deus e por isso foi usado de uma forma muito especial ao escrever essa epístola, fruto de tudo que ele viveu com esse tipo de liderança e de membros conhecidos então como judaizantes. O nível teológico subiu demais, ficou muito elevado. E com isso, eu e você e toda a igreja de Deus na face da terra lucrou e tem lucrado muito. Graças a Deus. Paulo, o apóstolo dos gentios. Primeiro tema. Atos, capítulo 11, verso 18, nos diz o seguinte: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Interessante. Isso aqui, por ironia do destino, foi uma resposta àquela pergunta do verso 17 desse mesmo capítulo, que perguntava o seguinte: quem sou eu para resistir a Deus? Pedro fez essa pergunta. Quem sou eu para resistir a Deus? E querer ignorar o fato que eu assisti dentro da casa de Cornélio? Porque pessoas incircuncisas receberam o Espírito Santo. E aqui ele estava de frente para o concílio de Jerusalém, justamente para arquivar de vez esse assunto da circuncisão. Porque é um pacto de sangue que ficou no passado. Absolutamente substituído pelo batismo, como se comprovou na casa de Cornélio. A manifestação do Espírito Santo ali, sobre todos aqueles que foram batizados na casa de Cornélio, marcou a vida de Pedro para sempre. Inclusive com a visão do lençol, que ele testemunhou nesse contexto todo, dizendo tudo o que aconteceu, passo a passo, da visão do lençol até dentro da casa de Cornélio. Lindíssima essa experiência. Segundo tema, perseguidor dos cristãos. Interessante que alguns erroneamente comentam que Saulo tinha esse nome, depois mudou para Paulo. Nada a ver. Paulo era um indivíduo que tinha dupla cidadania. Ele tinha cidadania romana e tinha cidadania judaica.
porque ele era filho de pai romano e mãe judia. E ele foi criado nas escolas judaicas desde criança, instruído, e se tornou um fariseu zeloso, que ele mesmo comenta em seus escritos que eu pertencia à mais severa seita dos judeus, fariseu, o farisaísmo. Inclusive, ao analisarmos Atos capítulo 6, verso 9 ao 15, nós podemos perceber que Paulo fez parte daquela turba de judaizantes que, inclusive, com testemunhas falsas, estava ali condenando Estevão, inventando que ele tinha falado contra o santuário, contra Moisés, que levou ele, inclusive, a ser executado. E Paulo segurou suas roupas. Paulo era o nome grego dele. Saulo era o nome judeu. E por ter dupla cidadania, como perseguidor, isso era um terror. Em qualquer lugar que ele estivesse no império, se ele estava numa região judaica, ele conseguia a procuração dos líderes judeus da região para perseguir cristãos de onde que fosse. Se ele estivesse em região que não tinha jurisdição judaica, tinha cidadania romana e conseguia a procuração da liderança romana onde ele estivesse, para perseguir cristão. E foi um terror isso para a igreja, um pavor, porque ele era muito impetuoso, muito fanático e muito duro. Ele agiu como um verdadeiro terrorista contra os cristãos de seus dias, antes dele se converter. Estevão foi só um comecinho das suas perseguições. Foi só aqui, quem sabe, o primeiro sangue registrado que começou a manchar as mãos de Paulo. Mas esse fato, a conversão de Saulo, recebeu absoluta influência desta execução, Estevão. Quando Paulo se convertesse, isso aqui que ele passou com aquela turba, marcaria por toda a sua vida a sua conduta e as suas escolhas. E a sua consagração se tornaria cada vez mais profunda e mais brilhante ao lembrar que ele ficou devendo a injustiça que ele cometeu e compartilhou no apedrejamento de Estevão. Ele fez com sobra durante a sua consagração, durante a sua conversão, durante a sua vida de ministério da pregação da palavra de Deus, por onde ele passou. Paulo abriu mão completamente de sua vida, por amor ao Evangelho e da igreja. Realmente foi uma referência que pôde dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque, de fato, Paulo mergulhou profundamente numa entrega total. Outro fato interessante aqui nesse contexto de Atos, capítulo 6, verso 9 a 15, é o próprio verso 15, que diz que o rosto de Estevão brilhou como o rosto de um anjo. Como isso não marcou a vida de Paulo e daqueles que estavam ali? Coisa linda isso, hein? Será que estamos trilhando nesse mesmo sentido? Para que o nosso rosto também possa brilhar como fruto das nossas escolhas? Que Deus seja louvado, que assim seja. A conversão de Saulo, terceiro tema. Atos 9,5 diz o seguinte: disse ele: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Como foi duro, hein? Como foi duro renunciar, passar por cima do próprio eu. Aquele eu cheio de sabedoria humana, né? Com ideias supostamente divinas. Ele achou que Deus estava conduzindo aquele terrorismo todo.
Ele tinha certeza que era Deus que estava com ele, em todo aquele terrorismo. E agora, quando encontra com Cristo no caminho de Damasco, caiu do cavalo e ficou cego. Mas só essa resposta ele ouviu. Ele só perguntou uma coisa: quem é? Quando Cristo se identificou, ele só entendeu uma coisa. Ele não discutiu, ele não questionou nada. Se ele tivesse que morrer ali, ele estava pronto para morrer. Porque Paulo prova com isso que ele não tinha uma ignorância voluntária, era involuntária. O fanatismo faz isso, adoece as pessoas. E as pessoas fazem o que faz, tendo a certeza que está fazendo o que é certo, que está fazendo o melhor. E assim era Paulo. E quando ele percebeu que Deus apareceu, atravessou o caminho dele e fez ele cair, ele pegou o eu dele, naquele momento, simplesmente executou. Ele não quis conversa com o eu mais. Ele enterrou o eu dele ali. Se tivesse que ficar cego a vida inteira, ele ficava. Se ele tivesse que morrer, ele morria. Vaso escolhido. E o conduziria com o brilho de uma fé, com marcas raríssimas, mencionadas em toda a Escritura Sagrada e na história da humanidade. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Sem renúncia, meus irmãos, é impossível vencer o orgulho e principalmente viver uma fé genuína. Se nós não aprendermos a renunciar, e principalmente ao eu, porque esse eu é triste, ele tenta nos formar uma ideia monista, como se nós, sem percebermos, começamos a nos endeusarmos e não aceita a opinião de nada e de ninguém mais e de nenhuma palavra, nem da Bíblia, nem de lugar nenhum. Isso é muito triste. Porque muitos perderão a salvação pensando que está salvo. E tem feito uma verdadeira desgraça dentro da igreja, na história da igreja, e atrapalhando a obra de Deus, pensando que está ajudando, pensando que está compartilhando, pensando que está somando, está diminuindo, está espalhando, está esparramando com o povo de Deus. Tem trabalhão danado para colocar uma alma dentro da igreja, e vai lá um líder ou um membro marca-traque desse e põe as pessoas para correr por causa de ideias fundamentalistas ou por causa de mau testemunho, geleira espiritual, mau exemplo. A fé não genuína fere e mata, igualzinho nos dias de Estevão. Sabe por quê? Porque o orgulho se sobrepõe e não tem espaço para Jesus dominar, para Jesus guiar, para Jesus administrar a causa na nossa vida. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Saulo em Damasco, quarto tema. Analisando Atos 9, de 10 a 14, dentre outros textos desse contexto, Saulo em Damasco foi verdadeiramente um arroxo fatal e geral. Por que fatal e geral? Pensa no terrorista que vinha fazendo estrago na causa de Deus até ali. Quantas casas que ele já tinha queimado? Quantas famílias que ele já tinha dizimado? Quantos cristãos? Agora ele chega lá dentro de Damasco para procurar Ananias, um líder cristão ali dentro, que já conhecia o estrago dele e sabia que ele estava vindo para fazer mais estrago. Pensa no arroxo que esse camarada passou. Enquanto Deus não apareceu para ele e disse: olha, está vindo aí um vaso escolhido meu, você toma conta dele. Enquanto isso não aconteceu, meu Pai amado, que arroxo. E os cristãos, para saber, através da boca desse líder cristão, quem é que estava entrando no cristianismo agora, que tinha se convertido recentemente
e que ia trabalhar na causa de Deus agora. Aquele que matou quantos daqueles que estão ali? Aquele que queimou quantas daquelas casas ali? Meu Deus! O arroxo foi grande. E mais embaraçoso ainda, esse arroxo, foi para quem tinha dado a procuração para Paulo ir matar os cristãos em Damasco. Quem passou a procuração para ele, ao chegar lá e ver que ele se envolveu abertamente com a igreja e se converteu e estava pregando, pensa que arroxo, que situação difícil. Foi geral. Foi uma história de relatos extremamente constrangedores, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para cristãos como para judeus, que vinham numa campanha terrorista de extermínio dos cristãos. O evangelho vai aos gentios. Quinto tema. Aqui nós vemos exatamente aquele fator que eu falei no início, da dupla cidadania. De modo inverso agora, ao invés de ele usar a dupla cidadania para perseguir em qualquer lugar, ele passou a usar a dupla cidadania para pregar. Qualquer lugar que ele chegava, ele sabia os costumes de cada um. E chegou a dizer em seus escritos: eu fiz de judeu com judeu para ganhar o judeu, fiz de grego com grego para ganhar o grego, fiz de fraco com fraco para ganhar o fraco, fiz de forte com forte para ganhar o forte. É um exemplo para nós, irmãos. E não falha. Não precisa pecar. É só ter o coração tranquilo. Aprender a ouvir. Porque de trás do silêncio encontra mais sabedoria que diante de muitos sermões. Quando aquela pessoa fala, você percebe e encontra os caminhos, os pontos da sabedoria que você precisa de entrar e colocar a palavra certa no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. É isso que Paulo estava dizendo. Só que uma coisa é você achar esse conteúdo falando com um fanático. Esse mesmo conteúdo com um apostatado. Esse mesmo conteúdo com pessoas nacionalistas. Esse mesmo conteúdo com pessoas que não acreditam em Deus, e assim por diante. O que nós temos em Atos 11, de 20 a 26, é mostrar que realmente Paulo foi um vaso escolhido. Porque ele desenvolveu habilidades que Deus vinha desenvolvendo na vida dele desde criança. E tudo que ele aprendeu agora foi revertido para a pregação do Evangelho. E isso representa o conteúdo da nossa vida. Tudo que nós aprendemos na nossa vida, o que é de bem, vai ser usado para a honra e glória de Deus. E o que foi de errado também, sabe por quê? Para não repetirmos aqueles erros e termos sabedoria para orientar outras pessoas a não repetir erros que nós já cometemos. O verdadeiro sábio, ele não precisa dar cabeçada para aprender as coisas. Ele supera as crises vendo a cabeçada dos outros. E rompe com mais velocidade o alvo proposto. E eu só sei de uma coisa: um vaso escolhido pode ser perseguido pela igreja, por quem quer que seja, mas ninguém pode com ele. Sabe por quê? Porque ele é um vaso escolhido. Ele trabalha com a verdade. Ele tem a sabedoria divina nos seus lábios. E ninguém pode contra isso. Não tem homem, não tem mortal que possa. Porque se Deus é com ele, quem poderá ser contra ele? E assim foi Paulo. E por que eu e você também não somos? Com o poder da palavra, servindo em espírito e em verdade, ninguém, nada, nem o nosso testemunho morre. É imortal. Se nos enterrarmos, o nosso testemunho continua falando alto, cada dia mais alto, porque viaja nos anais da história. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Conflitos dentro da igreja. Analisando Atos 15, de 1 a 5, aqui agora Paulo teve que falar por ele e por Estevão. Aqui foi o ponto.
Quem sabe quantos daquela turma judaizante que estava lá naquele apedrejamento de Estevão não estava aqui agora. Já converso como Paulo. Só que não vivendo como Paulo vinha vivendo. Vivendo uma graça absoluta. Mas estavam impregnando a igreja com as mesmas ideias. Só converteu. Parcialmente. E estava aqui. Como Pedro antes de ir na casa de Cornélio. Quando Deus mandou ele matar e comer aqueles animais imundos, que representava reinos, multidões, como Daniel 7,17 nos informa, formas de governo. Não, Senhor, você sabe que eu não como nada imundo. Não considere imundo que eu purifiquei. Só no verso 28 do capítulo 10 de Atos que Pedro foi entender essa mensagem de maneira convicta, que ele tinha que entrar na casa de Cornélio e tinha que batizar ele. E assistiu o que ele assistiu. O Espírito Santo cobrindo todo mundo e levando-os a falar em outras línguas. Pessoas incircuncisas. E Paulo aqui agora estava de frente com os judaizantes, podendo testemunhar isso e falar por ele e por Estevão. Estevão falou tudo o que tinha que falar naqueles dias. Contou a história de Abraão a Moisés, diante de seus carrascos que o sacrificariam. Mas a sua vida não foi poupada. Paulo aqui, ele foi muito à frente. E aqui ele ainda foi poupado. Aqui ele estava falando com cristãos judaizantes. E é incrível que às vezes é pior do que falar para um não cristão. Porque quando um crente se torna ignorante, quando ele se torna um fanático, como é difícil lidar com ele. Como a tolerância precisa ser triplicada. Se não é o poder de Deus, ninguém dá conta. Perde a paciência fácil. É mais fácil pegar um matuto ignorante, analfabeto de pai e mãe, e ensinar a palavra de Deus e vê-lo se converter, do que conversar e mostrar a palavra para um fanático, para um ignorante contra a palavra. Crente marca traque, marca barbante. E está assim, ó, em tudo quanto é igreja. Tem dos mais altos postos aos menores dentro da igreja, de membros a ministros. Daqui e dali a gente bate de frente em tudo quanto é igreja. Desse gênero. Pessoas fanáticas, cabeças duras, que quer ensinar tradições dentro da igreja, que quer ensinar regras de homens, e atrapalha a causa de Deus mais do que ajuda. Não contribui em nada. E isso é muito grave. Porque nós temos uma obra de evangelismo que Deus confiou a nós, que se fosse para anjo pregar, se fosse para o próprio Deus, ele escreveria no céu e resolveria do instante, em fração de segundos, resolveria esse assunto. Igualzinho Moisés, lá na frente do bezerro de ouro. Os que estão comigo, passa para cá. Os que não estão, passa para lá. Pronto, separou e ali milhares morreram ao fio da espada e encerrou o assunto. Deus podia fazer isso. E ele não faz. Sabe por quê? Porque aqui não é Moisés que está aqui, nem Arão. O próprio Arão, que tinha feito bezerro de ouro, passou para o lado de Moisés. Pensa bem. A misericórdia e o perdão de Deus, o tamanho que é. E quantos milhares não morreu ali, justamente por resistir à palavra viva do Deus vivo. E assim hoje, tem pessoas dentro da igreja que quer atrapalhar batismo, quer atrapalhar a obra de Deus em todo sentido, não ajuda em nada, por querer viver tradições. Ficar ensinando tradições, enfiar a goela abaixo, peso nas costas das pessoas, que nem com o dedinho a gente quer carregar. E precisamos de cumprir com a missão do ID. Paulo fez isso aqui. E ele rompeu com isso dentro da igreja e venceu esses fanáticos, venceu os apóstolos e conseguiu superar todas essas crises e poder dizer que combati o combate, guardei a carreira e a fé. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a nossa experiência, meu amado irmão e minha amada irmã. Sétimo tema, razão
para vaso escolhido. Queria ler um trecho de Atos dos Apóstolos, página 124, capinha inspirada, que diz o seguinte: Paulo, com seu decidido propósito e inquebrantável coragem, tinha as qualificações necessárias à igreja primitiva. Eu e você também, pelo tempo de envolvimento que temos na causa de Deus, não importa se é de um dia, se é de 30 anos, se é de 50 ou 80 anos, ou mais, ou menos, estamos habilitadíssimos para sermos um vaso escolhido. Sabe por quê? Porque aquilo que nós não aprendemos é só perguntar o que Paulo perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E aceitar. E através da palavra de Deus, aceitar ela como ela é, sem sobrepor sobre ela, sem querer colocar tradições sobre ela, nós faremos o mesmo que Paulo fez. Seremos uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens. Que Deus abençoe, que seja essa a minha e a sua experiência, meu amado irmão. Senhor Deus, faça-nos, Senhor. Faça-nos uma Bíblia viva por onde andarmos. Que o Espírito Santo tire as gemas desse tesouro de dentro de nossos arquivos, em nossa mente, e leve para os nossos lábios e para o nosso testemunho, e que possamos arrastar multidões aos teus pés. Fortaleça a nossa fé, nos abençoe na jornada cristã e em toda a nossa vida. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.